5, leitura dos 12 primeiros versículos, especificamente exposição do versículo 9. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Deus eterno, obrigado pela tua obra pacificadora em nós. Obrigado porque em Cristo nós temos paz com Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque somos chamados filhos de Deus. Pedimos agora, Senhor Deus, sermos filhos de Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir a tua voz graciosa. Se há em nosso meio alguém que não te conhece, que o Senhor se digne, sendo da tua vontade, a fazermos o mesmo que um dia o Senhor fez na nossa vida. Pacifica, Senhor Deus, o teu relacionamento com esta pessoa, por meio do teu Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem pode ser chamado filho de Deus? Quem é filho do Deus Todo-Poderoso? Veja que título maravilhoso! Ser conhecido como filho de Deus. No mundo, algumas pessoas chegam a dizer que todos são filhos de Deus. Mas a Escritura, ela trata de maneira diferente essa filiação. De fato, em certo sentido, todos são filhos de Deus, porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas no sentido espiritual, no sentido redentivo, somente alguns podem ser chamados filhos de Deus. Essa expressão, irmãos, de filiação, ela é comum em nosso meio e ela às vezes nos ajuda até mesmo a descrever uma pessoa para outra. Por exemplo, quando você é questionado sobre quais as características de determinada pessoa, você pode descrevê-lo de algumas formas. Você pode dizer que ela é alta ou baixa, descrevendo a sua estatura. Você pode descrever pela cor da pele. Você pode descrever pela profissão. Mas você pode descrever também pela filiação. Tal pessoa é filho de fulano. Isso pode identificar, isso pode ajudar, porque aquela pessoa vai ser conhecida pela sua filiação. Interessante é que ao final das bem-aventuranças, a penúltima delas trata justamente sobre este ponto. Quem são os filhos de Deus? Nós aprendemos na semana anterior que aquela construção do raciocínio do Senhor Jesus Cristo nesse sermão, que foi pregado por Ele próprio, é uma construção comparada pelo Dr. Martin Lloyd Jones a uma grande montanha.
estamos do lado de cá dessa montanha, nós vamos entendê-la em 3 passos. A subida é em 3 passos. O primeiro dos passos dessa montanha proposta é a primeira das bem-aventuranças, no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Este é o primeiro passo para subir a montanha que leva à justiça de Deus. Eu sou humilde, eu sou pobre de espírito, à medida que eu percebo que não posso, com as minhas mãos, alcançar a salvação. Imediatamente eu sou levado ao segundo passo nessa subida. Eu choro pelo meu pecado e eu sou bem-aventurado por isso. Eu choro pranteando pela minha iniquidade. Esta bem-aventurança me leva à terceira delas, versículo 5. Eu me torno alguém manso. E perceba que esses 3 primeiros passos, eles são bastante introspectivos. Eu, em minha alma, percebo minha condição, que me leva a um choro e me leva à mansidão diante de Deus. Na subida, o meu relacionamento é entre mim e o Criador, até o ponto em que eu chego a ter fome e sede de justiça. Esse seria o topo dessa montanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O meu relacionamento com o Senhor foi expresso. É um relacionamento de submissão. Um relacionamento onde eu entendo e reconheço a minha situação, a ponto de ficar sedento pela justiça não minha, mas a justiça de Deus. E aí eu inicio a descida desse monte pelo lado oposto. Verso 7, bem-aventurado aquele que é misericordioso. E aí, irmãos, nós começamos a perceber que há conexão entre o primeiro passo da descida e o primeiro da subida. Por que eu sou misericordioso? Porque eu nada tenho. Eu sou um miserável pecador. Em seguida, eu sou limpo de coração. Como? A partir do choro, do arrependimento. E em terceiro lugar, eu sou manso, não só no meu relacionamento com Deus, mas agora também no meu relacionamento com o próximo. Capítulo 5, verso 9, bem-aventurado o pacificador. Minha situação dentro de Deus foi pacificada. Agora, eu sou pacificador entre os homens, porque a justiça de Deus foi satisfeita. Versículos de 9 a 12. O texto de fato, irmãos, fala sobre paz. O texto está nos levando à prática da paz que foi alcançada, primeiramente, pela obra do próprio Deus. A questão é o que vem a ser entendido como paz. O que é paz? Este sermão foi proferido diante de pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento. Os ouvintes do Senhor Jesus Cristo eram judeus convertidos e outros judeus que ainda não haviam se convertido. Quando o Senhor fala de paz, traduzido no grego do Novo Testamento, mas proferido ainda com a intenção e com a noção judaica, a paz que é dita não é a mesma paz que muitas vezes é entendida no nosso meio. Uma das palavras mais conhecidas da língua hebraica é a palavra shalom, que dá a ideia de paz, é a tradução comum para paz. Essa palavra, ela não é bem compreendida em nosso meio, porque a paz, muitas vezes, em nossos dias, é a ausência de guerra. Pelo menos muitas vezes é entendido dessa forma. Mas a paz de Deus, a paz bíblica, ela não tem nada a ver com sentimento. A paz é um estado fixo. Eu estou em paz. A paz também, ela não tem nada a ver com uma condição passageira, mas ela é estável, ela não muda. As situações mudam, mas a paz, ela é sempre presente. A paz também, ela não desconsidera os problemas,
estado permanente de ser. Uma paz que nós temos com Deus. A diferença, irmãos, é que às vezes a paz é confundida com covardia, com apatia. Nós devemos ter cuidado com a busca pela paz, para que nós não tornemos a relativizar princípios estabelecidos absolutamente pela palavra do Senhor. Se há uma verdade, essa verdade precisa ser dita, e ela provavelmente não gere situações pacíficas. Veja, a própria bem-aventurança da pacificação, ela está atrelada a uma bem-aventurança de conflito. Perceba comigo no versículo posterior: bem-aventurados os perseguidos. Ora, se eu sou pacificador, pensando como o mundo, eu não teria perseguição. Mas no sentido bíblico, é necessariamente acompanhada da perseguição. Porque você pensa diferente do mundo, porque você age diferente do mundo, porque você não é como o mundo, imediatamente a paz que você tem com Deus vai gerar problemas com o mundo. Daí, irmãos, advém um segundo problema nesse sentido de paz bíblica. Se eu me calar, talvez eu tenha a paz do mundo. Se eu falar, eu terei perseguição. Alguns irmãos têm entendido isso de maneira tão equivocada que caem num erro drástico. Para evitar o problema, para evitar a perseguição, eles se calam com o erro. Os erros tomam conta da sua casa, os erros tomam conta da sua igreja, os erros tomam conta do trabalho, e a liderança desses lugares simplesmente cala-se. Calar não é buscar paz. Calar é silenciar algo de muito precioso que Deus nos deu, chamado de consciência. Olha, se eu percebo algo errado, Deus me deu um instrumento que não deu a mais nenhuma criatura. Perceba que a criação, os seres viventes criados, deles todos, somente o homem tem consciência. O animal não tem consciência, as aves não têm consciência, apesar de ter vida. Se Deus nos deu, esse instrumento deve ser utilizado. A consciência, segundo um teólogo do século XVII, chamado Richard Sibbes, conhecido puritano, ele dizia que a consciência pode ser uma bênção e pode ser também uma grande maldição na vida de uma pessoa. A consciência dada por Deus, ela é como que um aguilhão, como algo que incomoda. Todas as vezes que nós percebemos algo de errado, a consciência ataca e ela mostra o nosso erro. De fato, todos têm essa consciência. Alguns ouvem esse instrumento dado por Deus, outros começam a silenciar a sua consciência. E a cada pecado seu ou de outra pessoa, a consciência vai se calando. A cada erro, a consciência é mais silenciada. E aí o mesmo teólogo diz que essa consciência que foi silenciada ou subornada, ela se cala ao ponto de apenas observar. E você consegue viver calando e subornando a sua consciência num mar de iniquidade e de aparente paz. Mas Richard Sibbes diz que essa consciência silenciada hoje, um dia, no último dia, ela se levantará. Quando ela se levantar no último dia, ela vai ser pior, a pior de todas as testemunhas contra você no dia do juízo. A consciência silenciada será a pior das testemunhas no dia do juízo.
paz bíblica já foi estabelecida, ela é um estado presente e contínuo. Ela não depende do homem, ela depende de Deus. Essa paz, ela deve ser buscada incessantemente. E o calar, nem sempre, é promover paz. Agora passemos para o segundo passo, busca de sermos cada vez mais pacificadores. Quem pode promover a verdadeira paz? Convido a igreja a abrir no livro do profeta Isaías, capítulo de número 2. Isaías, capítulo 2. O início da profecia de Isaías se dá assim, no capítulo 2. Falava que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Veja, ele vai falar sobre o reino completo de Israel. E ele trata do reino dividido, Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e lhe dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. A profecia de Isaías, ligada aos últimos dias, ela é estabelecida à medida que diz que aquele momento de conflito, de problemas em Israel, perseguição, afronta, invasão, um dia cessaria. E não só aquele povo, mas pessoas de todas as nações viriam ao monte do Senhor, não mais com guerra, mas em paz. E atribui toda essa obra a uma pessoa. Sempre se refere a quando ele vier, ele fará, ele trará paz. Quem seria essa pessoa? O profeta vai revelar essa pessoa no seu capítulo 9. Capítulo 9 de Isaías nos revela com mais nitidez quem é essa pessoa. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Veja que ele conecta dias anteriores aos últimos dias. É uma mensagem escatológica dos últimos tempos. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como o dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda é o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Perceba todo o contexto de guerra que ele está nos apresentando. Aproveite o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, principalmente Príncipe da Paz. Tudo aquilo que ocorreria no início da profecia de Isaías se cumpriria no nascimento de um menino, de uma criança. Essa criança
uma expressão difícil de ser entendida em nossos dias, porque para o homem da nossa época, o príncipe nada mais é do que o filho do rei. No contexto de Isaías, o príncipe não é apenas o filho do rei. O príncipe é o guerreiro que vai à frente da batalha, que vai no fronte da batalha. Esse príncipe é um guerreiro. E esse guerreiro, chamado príncipe da paz, luta e ao final da guerra volta para o seu castelo com os seus inimigos presos e derrotados. Este é o príncipe da paz. É ele que faz a obra de guerra que redunda em paz. O próprio Isaías traz a imagem desse guerreiro agora no capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías. Verso 3 em diante. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja que aquele guerreiro que nasceu e foi dado o nome de príncipe da paz, a guerra que ele trava não é contra homens, não é contra a matéria, não é contra as coisas desse mundo. Esse príncipe da paz, ele é sacrificado, ele guerreia, e perceba que a vitória dele vem pela morte. Ele morre por conta dos nossos pecados. Mas como ele vence a morte, à medida que ele trava essa luta contra o maior de nossos inimigos, a morte, e a vence, esse guerreiro se exalta, esse príncipe se exalta e vira o nosso príncipe da paz. Ele é o guerreiro que nos últimos dias cumprirá a voz do profeta Isaías, no capítulo 2. O apóstolo Paulo interpreta muito bem essa situação em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Detalhe da descrição da obra de Cristo, que Paulo, carta aos Romanos, no seu capítulo 5, diz respeito ao motivo e por quem Deus trava essa guerra. Veja comigo inicialmente o versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor, veja a motivação, é o amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo morreu por pecadores, pessoas que não mereciam. Ele fez toda a sua obra de pacificação por meio da sua morte e ressurreição por conta de pecadores. O motivo foi amor. Agora, o resultado dessa obra foi apresentado no início do mesmo capítulo, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, Pai de misericórdia, tudo aquilo que ele é, mas ele é principalmente o príncipe da paz. Qual foi o resultado da obra do príncipe da paz? Ele nos justificou por meio da fé. E aí, sendo justificados, nós temos paz com Deus por
meio de Jesus Cristo. O início de toda a construção do pensamento de Cristo é o início da subida daquele monte. Eu, por minha obra, pacifiquei, reconciliei, apaziguei e aplaquei a ira de Deus contra vocês. Agora, há uma obrigação dos crentes. Eu preciso ter paz com aqueles que me cercam. O Senhor em Cristo pacificou como príncipe da paz o meu relacionamento quebrado desde o Éden. Agora eu tenho uma obrigação de ser um pacificador. As implicações, irmão, de sermos pacificadores são tremendas. E o Senhor, ainda em Mateus, agora capítulo 5, verso 37, nos expõe em algumas circunstâncias mais complexas dessa pacificação. Verso 38 do capítulo 5 é dito assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e de chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Necessário nos é, irmãos, antes de tudo, refletirmos sobre um erro comum de interpretação desse texto. São dois muito sérios, mas o primeiro deles é a dicotomização entre Antigo e Novo Testamento, como se Cristo estivesse se referindo ao ouvistes que foi dito, referindo-se ao Antigo Testamento. Não é isso que Cristo está falando. É comum entre os crentes, entre os evangélicos, entenderem que quando Cristo faz essa oposição entre a sua palavra e o Antigo e o que disseram, ele está se referindo ao Antigo Testamento, mas não é isso. Ele está se referindo aos intérpretes da lei, porque de fato, irmãos, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, tal qual o Novo. Mesmo o Deus que inspirou o Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E esse Deus é imutável em sua essência. Não pode Deus, uma hora dizer algo, outra hora ser contrário àquilo que disse. Se assim fosse, não poderia dizer a última das afirmações: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Até porque perfeição, sem sombra de dúvidas, está longe da mutabilidade. Nós somos imperfeitos e mutáveis. Deus é perfeito e imutável. Dito isto, há um segundo problema ainda com a interpretação desse texto. Quando o Senhor nos manda amar os inimigos, de fato, o que é que Ele está nos indicando? Será que eu devo andar de mãos dadas, abraçado e ser muito amigo daquela pessoa que me odeia? Eu devo dar tudo, a pessoa bate na minha face e eu sou completamente passivo a isso? Será que o Senhor Jesus estava me ensinando a ser resignado a ponto de não me defender? Seria esse o ensino? Certamente que não. Não, Deus não nos ensina isso. O Senhor está nos ensinando a lidar com os inimigos. Os judeus sabiam lidar muito bem com os inimigos, eles tinham muitos inimigos. E a maneira do judeu lidar com o inimigo
são vários. Abra comigo no Salmo número 7. Vamos tentar entender como o povo de Deus da antiga aliança lidava com a inimizade. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém, como um leão, me arrebate. Despedaçando-me não havendo que me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei mal por mal a quem estava em paz comigo, eu poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance esse pezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Veja que a oração inicial é imprecatória à sua própria pessoa. Interessante isso. Ele olha para si próprio e diz: Senhor, se eu paguei o bem que me fizeram com mal, se eu persegui a quem não merecia, que essas pessoas me alcancem, me persigam e que me provem, que elas façam aquilo que é necessário comigo. Primeiro é comigo. Agora, se eu estiver certo, verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Veja qual é a oração. Se eu estou errado, irmãos, eu preciso pedir que Deus me conserte, que Deus me discipline. Agora, Senhor, se eu não estiver errado, faz o mesmo com o ímpio. Julga, porque tu és justo juiz. Essa é a perspectiva da oração imprecatória. Senhor, misericordiosamente, pune os ímpios hoje, porque talvez eles te reconhecerão amanhã. Salmo número 137, salmo extremamente conhecido dos irmãos, também um salmo imprecatório. O salmo fala quando o povo de Deus estava no exílio. O povo de Deus estava triste, não tinha como cultuar. E os ímpios pediam para que eles cantassem com alegria. Eles diziam que não tinham como cantar. Começam a pedir que Deus seja justo naquela situação. O final dele é verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse salmo tão bonito, tão redentivo, tão gracioso, às vezes é interpretado de uma maneira trágica, a ponto de dizer que não tem nada a ver com o que Cristo disse lá em Mateus 5, a partir do verso 38. Mas a conexão perfeita entre o que é ensinado aqui e o que é dito pelo Senhor. Ora, eu devo orar para que o Senhor traga paz sobre a igreja, porque era isso que esse povo queria, paz para cultuar. Senhor, julga os ímpios, mostra a tua ira contra eles, Senhor. Se eles não se arrependerem, arrasa com eles, acaba com eles. É esta a oração imprecatória. Será que essa oração é válida no Novo Testamento?
Mateus 6, ainda no Sermão do Monte. A oração dominical, conhecida de todos, começa dizendo: Pai nosso que está nos céus, verso 9 do capítulo 5. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não deixemos cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, irmãos, à primeira olhada, não conseguimos enxergar quais os pontos onde a oração é imprecatória. Perceba comigo o que o Senhor está dizendo. Primeiro, santifica o teu nome. Aonde? Nos justos. Justo já santifica o nome do Senhor. Santifica ainda mais, Senhor. Mas santifica na boca dos ímpios também. Dá o pago a eles, Senhor Deus. Traz juízo sobre a vida deles. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor. Governa, exerce o teu juízo, o teu governo todo-poderoso sobre todos, ímpios e justos. Faça-se a tua vontade, não só na igreja, mas no meio de todos. Perceba que a oração do Senhor é muito parecida com a do salmista. Senhor, faz a tua vontade no meio dos ímpios. Cala a boca deles, para que eles te santifiquem. Agora, além do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Veja a sequência da imprecação do Senhor. Verso 13: Ai de vós, escribas e fariseus. Verso 14: Ai de vós, escribas e fariseus. Essa tônica vai até o final do capítulo 23. O Senhor Jesus, de maneira imprecatória, orando sobre os ímpios. Nas cartas, isso se torna mais claro. Paulo, quando fala aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz que se alguém apresentar um evangelho contrário ao que ele e que os demais apóstolos haviam pregado, seja esse anátema, seja esse maldito, amaldiçoado. Isso é uma oração imprecatória. Mesmo capítulo 5, mais uma vez Paulo se retorna aos ímpios e diz: se eles fizerem mal, que Deus os amaldiçoe. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 10: os justos clamando por Deus e clamando pela justiça de Deus. Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai dar o pago? Veja aqui a estrutura muito semelhante ao do Antigo Testamento. Até quando o Senhor não vai dar o pago aos ímpios? Calvino disse que a oração imprecatória com que o zelo santo pela glória divina que impeliu o salmista a intimar o perverso ao assento do julgamento de Deus. Veja, de maneira graciosa o salmista ora ao Senhor pedindo para que Deus traga juízo. Mas não é apenas juízo, é um juízo acompanhado do temor a Deus. O pedido do salmista é esse: é um santo zelo e temor pela palavra de Deus, que seja exercido entre os justos e também entre os ímpios. Entendida essa estrutura da oração imprecatória, nós devemos agora aplicar na nossa vida. Como eu devo orar, como eu devo ter paz, como eu devo amar os meus inimigos. Em primeiro lugar, não dando o pago que é de Deus. Quem se vinga é o Senhor, não nós. É o Senhor que é o vingador do crente, não o próprio crente. A posição do crente é justamente essa: orar pelos inimigos. É assim que você demonstra amor pelo inimigo. Orar para que Deus pese a mão sobre eles. E não só orar e pregar para que o ímpio se converta. A maior mensagem, a maior
que é inimiga, é orar por ela, falar do Evangelho da paz para essa pessoa. Como ser um pacificador, ore pelos seus inimigos, repreenda-os quando necessário, pregue o Evangelho. Não acho também, irmãos, que essa pacificação vai vir de maneira natural, porque não foi assim na obra redentora. Veja, a minha pacificação, ela é distinta da de Deus em um ponto específico. Quando eu sou pacificador, eu não sou redentor do meu irmão. Eu ajo como pacificador porque fui redimido. Agora preciso ser pacificador com os outros. A obra de Cristo de pacificação não foi uma obra fácil. Lembram-se da descrição de Isaías? Homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Ele levou sobre si as nossas dores. É um sistema sacrificial. Não ache que ter paz com seu irmão vai ser fácil. Vai exigir renúncia e vai exigir principalmente sabedoria no falar. A carta de Tiago, capítulo 3, os irmãos conhecem bem a carta de Tiago, que está sendo exposta na igreja, fala muito sobre a maneira de falar. Especificamente no capítulo 3, a carta diz que a língua, que é um pequeno membro, ela pode devastar relacionamentos inteiros só pelo ato de falar. Já estabelecemos uma verdade que a paz não vem pelo silêncio, mas em certa medida, às vezes, é melhor silenciar. Quem fala tudo, em toda ocasião, acaba sendo chamado de tagarela e acaba falando aquilo que não deve. O nosso aprendizado, irmão, deve ser no sentido da língua, em que para sermos pacificadores, nós devemos controlá-la, sermos sábios na hora de falar e sábios também na hora de ficar calados. E o padrão, irmão, sempre é o padrão de Deus. Lembram-se de como Jesus Cristo foi afrontado, como ele foi injuriado, como ele foi cuspido, como ele foi humilhado. No momento em que ele precisava ficar calado, ele se calou. Consciente do plano de Deus sendo consumado na sua vida, ele, como ovelha muda, foi para o matadouro. Porque eu e você precisamos, todas as vezes, ter de falar algo em nossa defesa. Às vezes, irmãos, é necessário, em certos momentos, ficar calado e deixar que Deus nos defenda. Ficar calado e deixar que Deus nos dê talvez uma outra oportunidade de falar aquelas mesmas verdades em um ambiente melhor de conversa. A arte de falar, a sabedoria no falar, é exaltada em uma carta inteira da Escritura. E às vezes é o erro mais comum da nossa vida. Sabe que nunca falar é ser omisso, não é buscar paz. Falar tudo em toda hora é ser imprudente. A nossa obrigação é sabermos a hora de ficarmos calados e a hora de falarmos. E ainda nesse momento que nós vamos falar, precisamos ter uma palavra pacificadora, um tom de brandura, para que não acenda a ira do nosso irmão. Eu preciso procurar paz com os meus irmãos, com os meus inimigos. Será que essa paz sempre é possível? Vá comigo ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 10.
capítulo 10, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Veja, se formos interpretar da maneira literal, há uma contradição séria. Ele veio trazer paz ou não? Ele é o príncipe da paz ou não? Ele vai explicar que tipo de paz ele está trazendo. Não é essa paz. Pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Cristo veio trazer divisão. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Todavia, perde a vida por minha causa. Aquele que perde a vida por minha causa, achá-la. Que o Senhor Jesus Cristo ensina nesses versículos é que nem sempre é possível ter paz com todos. Nem sempre é possível ter paz com aqueles que nos cercam. É a mesma verdade que ele estabeleceu nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E logo em seguida, bem-aventurados sois quando forem perseguidos. Como eu vou ser perseguido? Quando eu tiver que negar meu relacionamento. Pai, mãe, irmão, amigo, amiga, por amor do Senhor. Nesse caso, não é possível ter paz com as pessoas. Este único caso. Neste caso, você não se submete às autoridades. Em casa, na igreja, ou em qualquer outro lugar. Se alguém lhe impede de cultuar, se alguém lhe impede de servir a Deus, não tenha paz com essa pessoa, porque o Deus que você precisa cultuar, foi Ele que trouxe paz entre você e o Criador. Quer ter paz? Tenha paz, sempre que possível, porque a paz nem sempre é possível. Mas essa paz e essa pacificação ensinada no capítulo 5 de Mateus, ela é anexada a uma promessa, como sempre são as bem-aventuranças. Voltemos para o capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer ser filho? Filho de algo. Mais uma vez, irmãos, entendendo a estrutura dos ouvintes, os ouvintes entendiam bem essa expressão de filiação. Porque para o judeu, ele tem algumas dificuldades, por exemplo, para adjetivar uma pessoa, para dar qualidade a uma pessoa. Então, na língua hebraica, quando alguém quer dizer que outra pessoa é algo, ela diz ela é filho de, ou seja, ela é a semelhança daquela pessoa ou daquela coisa. É assim que funciona mais ou menos o adjetivo na língua, porque são poucas as opções. Quando o Senhor está dizendo que bem-aventurado é o pacificador, porque será chamado filho de, ele está nos levando a esse entendimento, que é mais claramente explicado na primeira carta de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Vendo que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, o amor de Deus nos levou a algo. Temos uma titulação, um
sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja comigo agora o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, ou seja, porque é filho de Deus. Quando o Senhor Jesus apresenta a pacificação, nos levando a esta promessa de sermos chamados filhos de Deus, é porque Ele está dizendo que aquele que é pacificador, aquele que age como Deus agiu com aquela mesma pessoa, essa pessoa pode sim ser chamada de filho de Deus, porque agora ela é a semelhança do seu Pai. Ela é perfeitamente a semelhança do seu Pai. Deus, que quando nós éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, nos pacificou por meio da obra de Cristo. Agora, eu vivo como pacificador. Como Deus é, eu também sou. E dessa forma eu sou chamado filho de Deus. Toda essa exposição, irmão, leva algumas lições práticas para a nossa vida. De fato, o que é ser uma pessoa pacificadora em várias instâncias? O que é, por exemplo, um pai pacificador? O pai pacificador não é o pai que se cala, por muito amar o seu filho, se cala com os erros. O pai pacificador age como o pai pacificador dos céus. Havendo guerra entre ele e a criatura, havendo desavença entre a sua lei, entre a sua ordem e aquilo que a criatura faz, esse pai disciplina, esse pai repreende, trata o pecado e restabelece a comunhão. Isso é ser o pai pacificador. Não é se calar com o erro do filho, não é passar a mão na cabeça do filho, mas é disciplinar quando necessário. O que é uma igreja pacificadora? A igreja pacificadora, em primeiro lugar, é aquela que prega o Evangelho da paz. O Evangelho da paz que não diz que você insista em paz com Deus, mas o Evangelho diz que se você não está em Cristo, você é inimigo de Deus, você é filho da ira. Mas se você crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você é justificado por Ele e tem paz com Deus. A igreja pacificadora também é aquela que, quando necessário, repreende, exorta e disciplina os seus membros, corrigindo o caminho para que os filhos de Deus andem em conformidade com o seu Pai. O ímpio pode ser pacificador. De fato, irmãos, às vezes nós percebemos que alguns ímpios têm uma tendência a serem, aos olhos do mundo, mais pacificadores. Mas ouça o que Tiago diz, ainda no capítulo 3, verso 17. A sabedoria de Deus, porém, que vem lá do alto, é primeiro pura, depois pacífica. Para que você seja pacificador, primeiro você precisa ter um coração puro. O ímpio não pode ser pacificador porque ele não tem o coração purificado por Deus. Ele pode se calar com os erros, ele pode ser paciente, ele pode revelar alguns adjetivos que aos nossos olhos são bons. Mas como isso não procede de um coração puro, ele nunca pode ser considerado
Esse mesmo versículo, irmão, nos leva a pensar sobre a nossa vida, sobre a vida do crente. Se a paz, se a pacificação, ela é precedida pela pureza, eu preciso purificar o meu coração diariamente, a fim de que eu possa ser mais pacífico. A repreensão, irmãos, não deve ser dada só aos ímpios. A imprecação não é só para os ímpios. Lembra-se dos Salmos? Sonda primeiro o meu coração e traz juízo pelo mim. Nós não podemos fazer coro com Jonas, sendo levado a pregar o evangelho da paz aos ninivitas, não quis pregar por orgulho, para que eles não se convertessem. Preciso purificar o meu coração. Eu preciso levar essa mensagem de pureza e de paz ao ímpio e ao meu inimigo. Orar por ele. Se possível, pregar para ele. E dizer: Senhor, dá tu mesmo o pão. Voltando à pergunta inicial, quem pode ser chamado filho de Deus? Quem tem um coração limpo e quem é pacificador. Você pode ser chamado filho de uma pessoa muito conhecida aqui na terra. Você pode ser filho de uma pessoa de boa reputação na nossa sociedade, uma pessoa de boa posição, que tem muitos títulos, muito reconhecimento, mas absolutamente nenhuma filiação se compara a ser chamado filho de Deus. Se há um título que você deve perseguir diariamente, é o título de ser filho de Deus. Sabemos que não alcançamos ele pelos nossos esforços, mas pelo Evangelho da Paz, eu devo buscar cada dia reafirmar essa verdade. Se eu sou filho de Deus, eu preciso agir como Ele é: santo, puro, pacífico. Que o Senhor nos ensine a sermos pacificadores. Amém. A igreja ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Deus de toda paz, Príncipe da paz, o Senhor que batalhou, que guerreou, que lutou para que a paz fosse possível entre nós e ti mesmo. O Senhor que foi à cruz do Calvário, que desceu à sepultura e venceu o nosso inimigo e a morte. O Senhor que nos deu a vitória e a paz, nos dá também uma herança, a mais bendita de todas as heranças. Agora estamos em paz com o Senhor e somos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque essa paz não é passageira, porque a tua paz não é um sentimento, porque a tua paz, ela não é mutável, é um estado permanente, firme, inabalável, por um só motivo: porque ele não foi alcançado, porque essa paz não foi alcançada por um tapinha nas costas, mas ela foi alcançada pela morte e pela vida do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque temos paz contigo. Ensina-nos, Senhor Deus, sermos pacificadores entre os homens, sempre que possível, tenhamos a palavra certa, o tom adequado, a exortação na medida